Esportes. Bem, você trouxe o Jamal Lewis. O Jamal Lewis é uma peça que, por incrível que pareça, com 6 partidas, seria importante para o começo de 2025. Por quê? Porque o São Paulo, de uma hora para outra, tinha 6 jogadores que jogavam pela esquerda e só tem um para começar a temporada, que é o Patrick Lanza. O Wellington teve seu contrato terminado, já tinha um pré-contrato assinado, foi embora para o Southampton. Michel Araújo, que não é bem um lateral, mas joga por ali, está indo para o Bahia em definitivo. Jamal Lewis acaba jogando 6 partidas, indo embora, tinha contrato até o meio do ano, teve essa lesão, vai se recuperar lá na Inglaterra, também está fora. Lisiero voltou, jogou na base na lateral esquerda, joga se precisar também, foi liberado, não terá contrato renovado, está negociando com o Sport. Então, de todas essas opções, de repente, só o Patrick Lanza está para o início da temporada. Por isso que contratar agora um lateral esquerdo para o São Paulo até a reapresentação dia 8 é fundamental. Não que o Lanza não dê conta do recado, mas muito novo, quando jogou no profissional, não teve nenhuma grande partida ainda que você pudesse olhar para o Lanza e falar, esse vai ser o lateral esquerdo titular do São Paulo. E único, se ele tiver uma lesão, como teve no ano passado, se ele for suspenso, não tem jogador para a posição. Aí vem a pergunta, quem vai ser contratado? Quem? O nome é o Wendel. Porém, o Wendel já pode, desde ontem, assinar um pré-contrato com o São Paulo. Só que só pode se apresentar no meio do ano se o Porto não receber nada. O Porto quer 800 mil euros para liberá-lo agora. O São Paulo ofereceu o João Moreira, que é outro que joga também pela esquerda. O Porto não topou, o São Paulo está tentando negociar. Talvez assine um pré-contrato, e isso a gente vai depender muito dos próximos dias, e o Wendel só chegue na metade do ano. Por isso que a próxima notícia que você vai me perguntar tem um pouco a ver com a possibilidade de um lateral esquerdo, viu, Marcela? Que é a saída do Galopo. Qual será a minha próxima pergunta? Galopo, fala. Galopo, é isso. A gente subiu agora há pouco uma notícia no espn.com.br. O Galopo estava encaminhadíssimo com o Santos, pronto para assinar um contrato de empréstimo com o Santos. De repente entrou um time chamado River Plate, que já assusta só pelo nome. Para um argentino, então, traz toda, claro, uma situação clara de poder tentar, numa equipe do seu país, recuperar o tempo perdido. E pelo que eu apurei agora à tarde, essa proposta de empréstimo está muito avançada. O Galopo topou ir, ele recusou o Boca ano passado, deu até uma entrevista exclusiva pra gente, disse que não foi pro Boca, topou ir, e aí que entra a possibilidade. No empréstimo do Galopo pode vir o Enzo Dias, um lateral esquerdo de 29 anos, experiente, que tem sim a aprovação do Zubeldia e da direção do São Paulo e que viria durante um ano, durante o empréstimo do Galopo. Aí, se o Galopo cumprir as exigências do River, o River teria que pagar 3 milhões e 200 mil dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, para contratá-lo em definitivo. Então, o Galopo está bem encaminhado sua saída. A gente sabe que ele teria mínimas chances com o Zubeldia, como já não teve na temporada passada. De repente, essa saída pode ocupar um jogador, o espaço, a lacuna que o São Paulo tem. Mas é importante dizer, Marcelo e companheiros, que não está atrelada a vinda do Enzo Dias à negociação. Ela pode acontecer sem a vinda do Enzo Dias. Aí é uma questão também de se acertar sem a saída do Galopo. Não, o Galopo pode ir e o Enzo não vir. Pode só ser um empréstimo com pagamento, mas pela primeira proposta do River, que foi bem aceita pelo São Paulo, e o jogador tem aprovação, pode dar Enzo Dias na lateral esquerda. Bom negócio. Eu respiro até pro Wendel, né? Claro, nessa situação do São Paulo. Chegar no meio do ano, né? Exato. É, porque ele fica os 6 meses, né, depois que ele chega. É um bom negócio? Acho que é um bom negócio e é urgente pro São Paulo, né? Necessidade, né? Como o Edu trouxe, acho que quando a gente fala muito de janela, os times que têm essa urgência, eles precisam avaliar muito bem quem chega. Porque o São Paulo tem a possibilidade de um jovem jogador ali, mas é como o Edu falou, você não pode contar só com isso, você tem que sempre pensar no pior cenário. Então você, já envolvendo uma negociação, se o São Paulo de fato concretiza isso, ele foi muito inteligente em observar que com o Galopo ele poderia associar um jogador para a posição que o São Paulo precisa. É um bom negócio. Um bom negócio, Pratos. Parece que sim, para todo mundo. Para o Galopo, que deve ter uma chance para jogar em um grande clube, para ter mais tempo jogando mesmo, mais minutos em campo. E para o São Paulo que tem uma necessidade. O São Paulo perdeu laterais em pouco tempo e não tem lateral. Tem um jovem que parece tem que ser trabalhado ainda para ser um lateral dono da posição. Não sei se o Enzo Dias vai ser o dono da posição, mas o treinador conhece. O treinador já o acompanhou. Ele chega aprovado pelo treinador. É um lateral que, bem ou mal, conhece a posição e tem mais experiência. Acho que é um negócio bom para o São Paulo, bom para o River, bom para o Galopo, possivelmente bom para o Enzo Dias também. Pois é, né? É impressionante como o Galopo foi perdendo o espaço também. Luiz Gustavo renovou, Oscar está chegando. Isso, Oscar é o único reforço. A gente só não tem informação se ele é apresentado no Brasil antes da viagem no dia 8 ou se ele será apresentado nos Estados Unidos. Luiz Gustavo, mais um ano de contrato.
E o São Paulo está na busca aí de mais 4 jogadores. O Meu Dia veio aqui no Bola da Vez, um pouquinho antes da penúltima rodada do Brasileiro contra o Juventude. Sim. Me falou pra gente que eram 5 reforços. Um enganche, um camisa 10, esse já chegou e chegou com qualidade. 2 laterais, o urgente para a esquerda e um para a direita, porque ele nem sabia que o Rafinha não ia ficar, mas já queria um lateral direito, que é um atacante de área, porque ele entende que o André Silva não é o jogador para substituir o Calleri, não tem características do Calleri. Então ele quer aproveitar o André Silva de outra forma e um cara ali para brigar com o Calleri. E quer também um cara de lado de campo. Mas peraí, o São Paulo tem o Eric, tem o Ferreirinha, pode perder o Wellington Rato? É que o Eric também não é certo que fique, que o Ceará está tentando um grande presente à sua torcida, que é repatriar o Eric nessa volta centenário, volta à Série A, então pode perder o Eric. Agora, se sair o Wellington Rato, Michel Araújo e Nestor, que estão bem encaminhados, aí talvez esse número de 5 aumente para 6 ou 7 para dar uma complementada no elenco, Marcela. Ô, Edu, também tem uma questão que é o do Marinax na base do São Paulo e é algo que está mexendo demais com os torcedores. Porque ninguém está entendendo exatamente como é que vai funcionar essa negociação, esse negócio mesmo do grego no São Paulo. Evangelos Marinax, que é um grande milionário, tem 3 times sob seu comando, Nottingham Forest da Premier League, o Olympiacos, que é um time extremamente tradicional do seu país, e o Rio Ave, que é um time pequeno de Portugal. E só um asterisco, ele ficou conhecido aqui no Brasil porque ele pode também comprar a SAF do Vasco. Exatamente. Então ele é muito falado por isso também aqui. Então agora todo mundo já conhece o Marinax. Não é um projeto de SAF com a base. O que o São Paulo vai explicar... Dia 28, Casares foi convocado e vai explicar isso ao Conselho Deliberativo do São Paulo. Só que até lá ele quer que essa negociação avance. O que o Marinax vai aportar? É um investimento ao São Paulo para captação de jovens no mercado. O que tem acontecido? O São Paulo tem formado, mas não tem comprado jogadores de base. Ele não tem dinheiro para investir, porque ele já tem uma dívida alta no profissional. Então tem um menino de 16, 17 anos ali disputado por vários clubes, São Paulo não pega, porque não tem dinheiro. E fica torcendo para que esse garoto apareça na sua base, não que ele esteja em outra. O Marinax entraria com aporte financeiro para tornar o São Paulo competitivo nessa compra de base. E aí, só para Cotia. Só para Cotia, mas não é nenhuma parceria. Ele seria digamos assim, não é uma SAF, é uma parceria. Ele investiria lá um X, e aí o São Paulo compra lá João, Zé, Mané e tal, 5, 6 jogadores com esse aporte. Se esses jogadores virarem, subirem, o que acontece? Ele tem uma parte que ele investiu como um copatrocinador, digamos assim, para receber no futuro. E ele pode levar esses jogadores também para os 3 times que ele detém o controle. Isso facilitaria até um intercâmbio do São Paulo com o Nottingham Forest, com o próprio Olympiacos e com o Rio Ave. Então, assim, seria um parceiro de base, mas nada longe de SAF. São Paulo não vai negociar, arrendar, vender sua base, nada. E é isso que o Júlio Casares pretende explicar ao Conselho do São Paulo numa reunião que acontece no próximo dia 28. Então, como comprador agora, né? E a gente viu essa situação acontecer, que foi muito importante no caso de Estevão e Vitor Roque, né? Porque jogadores jovens, que não são da base nem de Atlético, nem de Palmeiras, o que eles desempenharam, porque os clubes conseguiram comprar esses jovens jogadores. Então, para o São Paulo, que já vende muito bem, né? Porque os que forma já conseguem vender bem, pode ser uma boa situação. Me parece que uma dúvida que fica para o Conselho, né, Edu, e aí o Júlio Casares vai poder responder melhor, porque isso tem que ser muito explicado em relação a minuta de contrato, detalhes, porque é o seguinte... Porque passa uma impressão em alguns momentos que o Marinax vai tomar conta da base do São Paulo. Isso. Aí como que vai ser isso? É ele que vai trabalhar com formação? Ele que vai ter o lucro da base do São Paulo? Né? Como que vai ser uma divisão, né, o percentual? Ao que eu recebi informação é o seguinte, ele não vai ter interferência nenhuma na base. Os profissionais contratados pelo São Paulo gerem a base. O São Paulo o que ele vai é colocar um dinheiro. E vai acreditar... Mas quem que vai escolher também esses jogadores? A equipe dele, a equipe do São Paulo? O São Paulo tem um centro de formação, ele tem uma rede de olheiros gigante. Até estive lá no final do ano passado e é muito grande. Isso não vai ser alterado, Edu? Isso não vai mexer em nada. Quem escolhe é o São Paulo. Ele vai facilitar a situação. E a partir do momento que ele for parceiro... não significa que ele só vai ter lucro nos jogadores que o dinheiro dele ajuda a comprar. Se surgir um menino da base do São Paulo, ele está como parceiro. Um menino que ele não teve participação na compra... E esse ele já entra como parceiro? Ele tem lucro, uma divisão de lucro na venda lá na frente, obviamente. Ele não está só investindo naqueles que o São Paulo vai comprar com o dinheiro dele. Ele está investindo numa base. E é tudo isso que o Conselho quer tirar dúvida em cima de um contrato. Porque, como disse o Prats, eu acho que cada cláusula desse contrato tem que ser minuciosamente contada e explicada para que lá na frente um futuro Messi do São Paulo criado na base não aconteça nenhum problema na hora da venda, né? Imagina a quantidade de menino que tem lá em Cotia.
Imagina quantidade de menino que também pode virar. E aí você já vai ter de dividir o seu lucro desses jogadores que você investiu desde sempre com o seu parceiro agora. Olha, eu não sei, é complicado, mas a gente precisa fazer umas contas, tá? Marcela, quando se falta dinheiro, se apela para qualquer alternativa. Vamos fazer conta com o dinheiro dos outros, então. Ô, Edu, e representação do São Paulo, como é que fica? Quarta-feira da semana que vem, já, como os exames todos já foram feitos na temporada passada, o time se reapresenta e já embarca para os Estados Unidos. Tem 2 jogos amistosos, Flamengo e Cruzeiro. No jogo do Flamengo, o Zubeldia vai ter 32 jogadores à disposição, ou espera ter 32 jogadores, aí 12 saem dos Estados Unidos depois do jogo Flamengo, retornam. O São Paulo não joga a primeira rodada do Paulista, o jogo com a Inter de Limeira foi para o dia 10 de fevereiro e vai jogar no dia 20, numa segunda-feira, estreia no Paulistão. Com esses 12, mais um pessoal que ficou por aqui, mais uma molecada, um misto quente para jogar Ribeirão Preto contra o Botafogo na segunda rodada. Muito bem, viu, Edu? Muito obrigada, então, pelas informações do São Paulo. A gente vai seguir o nosso Sport Center agora com gols. Teve clássico.